Graças a Deus por mais esse estudo, este encontro para orarmos e entendermos mais a palavra de Deus. Agradeço ao irmão Carlos por ter mencionado o artigo usado no último estudo que eu mencionei. E agradeço a você também por aguentar e suportar o meu sotaque. Colossenses capítulo 1, verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A primeira parte do versículo, em quem, já nos remete ao antecedente, o verso 13, que diz, ao Filho do seu amor. Isso sugere a nossa união com Jesus Cristo. E mais, em quem temos. Aqui há a certeza absoluta da nossa união e da nossa salvação que Cristo conquistou no Calvário, na cruz, por nós, aqueles que creem e confiam em Cristo Jesus. Muitos andam preocupados e ativos na igreja ou numa vida mais piedosa, no sentido de estar com medo de perder a salvação, de perder a comunhão com Deus. Mas a motivação está errada. Outros, de uma maneira ou de outra, acabam se frustrando com as coisas de Deus no esforço de entender e de praticar pela vontade humana as coisas da Bíblia. A informação, a formação também está errada. O que nós temos que atentar e entender é o que Cristo fez por nós. E nós confiarmos, crermos no Senhor Jesus. A salvação é um fato concreto, estabelecido, perpétuo. Não tem mais o que mudar. Há segurança nesta salvação, diz a palavra de Deus, a Bíblia, e nisso devemos descansar. Aqui não há lugar para temores, dúvidas, receios ou até mesmo medo. A palavra redenção, que aparece aqui no verso 14 de Colossenses capítulo 1, transmite certeza, segurança. É um livramento que nós temos que entender, resultante de um resgate pago, conquistado na cruz do Calvário. Redenção é um termo no original grego chamado apolutrosis. Claro que não sou nenhum conhecedor profundo do idioma original, o grego, mas os dicionários, os comentaristas e a pesquisa ao estudar a palavra de Deus, adquirimos este conhecimento e descobrimos que esta palavra refere-se a um caro pagamento de um resgate. Não é um simples pagamento, mas é uma negociação alta, caríssima. Paulo aqui, mais uma vez, está usando um termo para contrastar com o ensino errado dos gnósticos. Aqueles hereges insinuavam que existia uma iniciação espiritual para a pessoa entrar no mundo sobrenatural e que poderia perder tal privilégio se não desenvolvesse a sua qualidade espiritual. Paulo, portanto, usa essa palavra redenção, apolutrosis, no sentido de que foi algo realizado por Deus a nosso favor. Muito bem, esta palavra redenção, ela tem outros 7 termos que aparecem no Novo Testamento, especificamente o apóstolo Paulo. E esse desdobrar das palavras, estas declinações do verbo, dá muito mais ênfase e força ao termo e evidencia o quão valoroso foi para Deus nos resgatar e nos conquistar para Ele mesmo. A palavra agaroso é remir, um outro significado de redenção. Sugere a ideia de comprar por alto preço, altíssimo, e se desdobra ainda neste termo, nesta condição. Quem comprou? 1 Coríntios 6, no verso 20,
diz que Deus comprou. Apocalipse, capítulo 5, no verso 9, vai dizer que é o sangue de Cristo que foi o preço acordado, pago. Portanto, só de saber estes termos já enche o nosso coração de gratidão, de alegria, de descanso, de confiança, de certeza. Uma outra palavra para remir, que vem de redenção, é exagorazo, comprar de volta. Gálatas 3,13 fala que Deus nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 4,5 também diz que remiu os que estavam debaixo da lei. Remir de volta, comprar de volta para si mesmo aquele que ele criou. Um outro termo, e esse é um termo mais próprio do apóstolo Paulo, peripoio. Atos 20, no verso 28, diz assim: a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Isso significa comprar sem barganha, sem redução de preço, e pagar alto, caro, por esta conquista. Outras palavras se associam a esse termo de redenção, remir, comprar. É a palavra lutron, ou mesmo antilutron. É resgatar, resgate e redenção. Aqui a morte de Cristo é identificada, e aqui existe então um termo que associa a ênfase no caráter substitutivo de Cristo na cruz, que era feita para mim, era feita para você. Mas Cristo tomou o nosso lugar, nos comprando, nos resgatando, nos tirando e nos salvando do mundo das trevas, do pecado. Esta figura, ela é apresentada no Antigo Testamento na simbologia que havia dentro do tabernáculo. O bode expiatório representa esta condição de resgate, de remir. Ele era solto e levado para o deserto e nunca mais voltava. Isso trazia um alívio na culpa, um alívio nas consequências do pecado para o povo do Antigo Testamento. E assim também a cruz. Em Cristo Jesus, ele nos resgatou, ele nos substituiu, ele nos conquistou para não termos mais esse sentimento de culpa com relação a Deus e nem sentir peso do pecado pela nossa afronta, nossa rebelião diante de Deus. E isso é uma maravilha, isso traz paz ao nosso coração. Que Deus nos abençoe.